pessoal, tudo bem? Hoje estamos estreando o nosso programa Papo Café e Arte. E o tema muito importante, né? Literatura. E estamos aqui com esses mestres em literatura paraenses que a gente vai conhecer um pouquinho sobre eles. Estou aqui do meu lado a nossa querida Fátima Afonso, né? Ela é ativista cultural, assistente social, fundadora e coordenadora da Biblioteca Comunitária Rosa Luxemburgo. Fátima, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E aqui do meu lado eu tenho o professor Humberto Bahia, bem-vindo. Ele é professor, ama escrever e contar histórias. Ele morou em Curuçá, né? E desde pequeno ele gosta das narrativas japonesas. Já escreveu diversos livros e tem um livro que eu já li para o meu filho também, que é Cor de Pele, e ele adorou, né? Temos o nosso querido mestre, professor Alfredo Garcia, formado pela Universidade Federal do Estado do Pará, já escreveu mais de 60 livros, né? Como é toda essa trajetória, professor? A gente vai falar um pouco nesse nosso encontro sobre esse trajeto, justamente. E vamos lá bater esse super papo descontraído sobre cultura com quem faz cultura. Fátima, me conta um pouco sobre as tuas obras literárias e o que tem escrevido. Sei que também é colunista, né, do Liberal. Conte um pouquinho pra gente sobre Fátima Afonso. Primeiro, grata, né, pelo convite, gratidão, né? Muito bom estar aqui falando sobre cultura, porque falar sobre cultura é muito, eu brinco muito, né? Falar sobre cultura é algo assim muito fácil, muito leve, porque cultura, ela está em tudo, né? A cultura, ela é, na verdade, a identidade de um povo. Cultura é resistência, cultura é um instrumento de transformação social, né? Às vezes a cultura perpassa muito pelo olhar de quem realmente faz e de quem também participa de projetos que são levados para a sociedade, né? A gente sempre diz que a cultura, ela não é só um entretenimento, também, né? Mas a cultura, ela é resistência. A cultura realmente, ela é a história de um povo, né? Com suas especificidades. Então, falar de cultura, a gente também fala sobre o livro que foi escrito recentemente e premiado na Leodir Blanc, que foi um HQ falando das especificidades de Ananindeua. Nós que viemos de lá, né, que somos, na verdade, ativistas culturais deste município, que é um município que é o terceiro município da Amazônia, o segundo município do estado e, sobretudo, tem umas especificidades que muitos municípios não têm. Além de sermos, claro, amazônidas, nós temos ilhas dentro do mesmo município. Nós temos o Quilombo do Abacatal, que ainda são resquícios, né, de quilombolas. Nós temos uma comunidade rural ainda, isso é muito importante dizer, que é o Santana do Aurá e uma parte do Curuçambá. E nós temos a URB, a periferia, né, onde a gente sabe que muito da cultura de lá se forma nesses territórios. Então, falar de cultura para a gente é muito rico, né, pelo município que a gente vive, pelas histórias que a gente conta e também ouve. E é isso, né? Um pouco do que a importância que nós temos da nossa questão assim da literatura. Nós temos livros, né? Como tem aqui o HQ, Contos do Anani. Também já escrevi muitos artigos acadêmicos, porque a gente também vem da academia, né? Sou assistente social e também professora. E também nós temos colunas agora, né? Falando sobre cultura, sobre temas relevantes no Liberal, que acaba sendo também uma forma de expressar um pouco da nossa realidade de Ananindeua. Nossa, é uma mulher com uma bagagem cultural muito grande e que enriquece o município de Ananindeua. Parabéns. Obrigada. E a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre o trabalho da Fátima Afonso. Agora eu estou aqui com o Humberto. Humberto, bem-vindo novamente, né, ao nosso programa. Conte um pouco pra gente sobre as tuas obras, as tuas produções literárias, que eu sei que são muitas, tem também ilustrações, né, que você faz. Então, conte pra gente um pouco como é a vida de um escritor. Muito bem, como a vida de um escritor. É muito interessante, como a Fátima falou,
nós que trabalhamos com cultura, é muito enriquecedor para a nossa vida. A gente faz, primeiramente, com alguma demanda social. Eu, como sou formado em pedagogia, trabalho em turmas de alfabetização em Ananindeua desde 2016, e nesse processo todo, os alunos são muito fonte de inspiração. Cada dia eles surgem com uma demanda, alguma preocupação, alguma inquietação, e através dessas coisas, essas ideias que surgem na sala de aula, eles inspiram muito no nosso trabalho. Eu trabalho com temas regionais, contemporâneos também. Tem um livro que fala sobre Ananindeua em forma de rima e fala das questões sociais, da origem, fala um pouco do trem que passou em Ananindeua. Então toda a nossa volta em Ananindeua é fonte de inspiração, principalmente as crianças. Eu trabalho com literatura infantil, infanto-juvenil e com religiosa e adulta também. Mas atualmente eu tenho focado bastante nessa literatura infantil. E é uma coisa que me diverte. Existem várias profissões, mas você fazer cultura, trabalhar principalmente nessa literatura infantil, é muito gratificante. Eu leio meus livros para meus alunos e quando eu leio um que não ele fala assim, foi você que fez? Não, esse não foi eu, professor, não fui eu que fiz. Mas ao mesmo tempo ele é muito importante. Então, nesse dia a dia são os alunos que eles nos enriquecem bastante e essa troca é imediata. Quando a gente fala com um adulto, de repente ele pode não te dar uma resposta agora, mas quando a gente trabalha com uma criança, a gente marca gerações. Pode passar o tempo que for. Quando a criança ficar lá na frente, ela vai lembrar de alguma coisa que foi marcante na infância dela. Então, a vida de escritor, principalmente infantil, é muito gratificante. Eu fico feliz de poder trabalhar e de difundir as minhas obras também. A gente ganha relevância, notoriedade, mas o principal é a gente fazer a diferença na vida de alguém. É alguém falar, eu gostei dessa história, fez parte da minha vida. E isso é o melhor que a gente pode receber como fazedor de cultura. São quantos livros já escritos? Porque eu trabalho com uma editora, tenho livro publicado por editora, 2 livros, mas eu trabalho também como autopublicação. E nesse autopublicação, se eu não estiver enganado, eu tenho 10 livros publicados online. Pode ler tanto a versão online como comprar o físico. E eu tenho também uma biblioteca virtual, que é um aplicativo chamado Histórias Infantis Ilustradas. E nesse livro, em parceria com a minha esposa, a Risa Bahia, nós já temos 60 livros disponíveis de forma gratuita. E alguns deles também têm a versão física e essa versão online. E, como eu falei, muitos deles surgem na sala de aula. Outro dia eu estava dando uma palestra para uns alunos e eles perguntaram, como é que você escreve um livro? Aí eu disse assim, primeiro você tem que ter ideia. E como é que são as ideias? Aí eu pensei assim, as ideias são como as nuvens, estão sempre prontos a voar. Se você se distrair, ela vai para outro lugar. Nisso, o que nasceu? Já nasceu outro livro. Com certeza. Um dos livros que está lá se chama As Ideias São Como Nuvens, que eu trabalho justamente essa questão de você precisa estar preparado para registrar uma boa ideia. Então, o fato principal, você como autor, é isso. Não sei se a Fátima, nosso querido Afonso, ele tem isso também, Alfredo, tem isso também, que as ideias surgem na nossa mente. Isso, não sei se você já perdeu alguma. Eu já perdi algumas, que foi como o nome passou rapidamente. Acontece. Então a gente tem que estar preparado. Aí eu peguei meu caderninho e falei, olha, a primeira coisa para ser um escritor é você estar sempre preparado com uma caderneta, que eu tenho certeza que você vai ter uma boa ideia em algum momento da sua vida. Muito bem. É ter uma mente repleta de um imaginário muito bom, né? Muito fértil. E eu acredito que a sala de aula é um parque de diversões, né? Onde a gente realmente consegue ter várias ideias. Muito bom. Alfredo, me conta um pouco sobre as tuas produções. São mais de 60 livros também. Olha, eu já fico muito feliz com o convite, a participação nesse programa, porque conseguiu juntar, primeiro, uma pessoa que eu acabo conhecendo aqui nos bastidores do programa, que é o professor Humberto, né? E no momento que eu estou chegando aos 38 anos de exercício da literatura. Quando eu falo exercício, porque é uma continuidade. E encontro com o Humberto, que tem menos tempo de vida do que eu tenho de literatura. E tem a mesma vivência, a mesma pegada. Então, acho que isso não é gratuito, né? O mérito já do programa tem isso. E reencontro com a Fátima, que já temos uma militância também bastante, né, permeada pelo encantamento e desencantamento. Eu comecei, como eu estava falando, 38 anos, em 1985. Eu falo para os alunos quando dou palestra que eu comecei na época em que nem existia e se pensava em telefone celular, que é hoje a minha caderneta de anotações de ideias de literatura. Então isso já é um primeiro momento que a gente pode falar.
como encantar essa garotada mais nova, na época que a gente tem dos jogos, dos games, da TV direcionada, do próprio âmbito do celular, né? É encantar da forma que a gente sempre consegue fazer e estimular a leitura. Primeiro, dizer para a garotada e para os jovens também, não existe escritor, eu, Humberto e a Fátima, sem o leitor. O leitor vai sempre anteceder o escritor. Eu não seria escritor se não tivesse sido leitor aos 8, 9 anos de idade do Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, que está chegando agora há quase mais de 90 anos da primeira edição. Eu não teria sido o escritor que sou hoje, com 60 e poucos livros publicados, sem a leitura de um clássico da literatura brasileira, muito deixado de lado hoje em dia, que chama-se Cazuza, do autor Viriato Correia, que trata do Brasil sociologicamente atrasado da década de 40 para 50, com endemias, com doenças, né, e com diversas dissensões sociais. Mas era o Brasil que a gente esteve naquela época, como o Brasil de hoje é diferente. E a minha literatura procura expressar isso, como o Humberto falou. A literatura tem que ser um retrato do tempo e da história que você está vivendo, vivência em sala de aula, vivência fora da sala de aula, vivência interpessoas, como nessa programação, e traduzir isso em objeto literário, né? Eu estou chegando esse ano aos 38 anos de literatura, 62 de vida, né? Somando tudo dá 100 anos, não é isso? Então, é um centenário. Centenário já. E exatamente nesse ano de 2023, 32 anos de vivência em Ananindeua, que é um espaço que eu escolhi para constituir família, para criar meus filhos, hoje todos adultos, já voaram dos campos ananins, como eu falo para eles, né? E Alfredo, qual foi o teu primeiro livro e como foi que despertou assim, eu vou ser um escritor? Tem uma história, vou me permitir mostrar então, esse livrinho aqui, chamado Quem Viu o Meu Soninho? Vou mostrar aqui para a câmera, mostrar para vocês, que é de 1990, né? Alguns dos que estarão assistindo nem terão nascido, né? E alguns hoje que foram leitores na época, hoje são pais, até avós, né? Surgiu de uma provocação da minha amiga Eliana Barriga, escritora também, que dizia que eu devia escrever literatura infantil. Eu tinha publicado poesia até o momento, sido bastante premiado em alguns concursos, premiações que tiveram jurados Rui Barata, Paz Loureiro, né? Outros grandes nomes, mas não me sentia protagonista da minha literatura. E um dia ela me mostrou numa livraria um livro em que na página de trás havia: você gostou desse livro? Mande o original para a nossa editora. Era a editora Lê de Minas Gerais. Eu mandei no ano de 88, 89. Já tinha feito 2 anos o meu primeiro filho, né, que nasceu em 87. E eu escrevi um livro inspirado justamente no aspecto da criança que, quando é muito pequena, bebê, perde o sono. Pais e mães, né, de primeira viagem sabem como isso é crucial nos primeiros meses de vida. Primeiros meses de vida da criança. E o livro é inspirado nessa vivência. Em 1990, quando eu lembro bem, o dia que estava sendo lançado o Plano Collor, né, de não tão saudosa memória para a gente, né, eu recebi a ligação da editora. A princípio achei que era um trote de algum colega de trabalho, eu trabalhava em banco na época, e dizendo, o dono da editora me ligou dizendo que tinha sido aprovado, era um prazer, um autor da Amazônia, um autor do Pará, tinha um autor do Pará lá na época, que era Eliana Barriga, e aí o resto virou história. O livro foi lançado, foi ilustrada a primeira versão dele, hoje considerado um dos maiores autores do mundo na literatura infantil, que é o Cláudio Martins, autor, depois era ilustrador na época. O livro ganhou alguns prêmios na ilustração. A editora tinha a ideia de fazer autor iniciante vai para um ilustrador mais conhecido. Eu era o autor iniciante, o livro teve cerca de 3 edições. Em 2013 saiu essa edição, que é feita uma editora do Pará, infelizmente que já faliu a editora. E agora eu estou aguardando justamente a proposta de, nesse 38 anos de literatura para os 40, fazer uma nova edição do livro, que seria já a 5ª edição. Muito bacana, né? Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês que permeia, acho que toda a
a nossa sociedade hoje em dia, né, a gente sabe que nós estamos numa era digital em que a juventude está muito atrelada, né, agregada ao meio digital, celular. Então, a gente não vê quase a juventude lendo, né? E como explicar esse fenômeno? Por que a juventude está lendo pouco? A gente não vê quase com livros, né? Nem os digitais. O que a gente poderia... O que vocês pensam sobre isso? Em muitos lares, as pessoas não têm a disponibilidade ou acesso. Eu confesso para vocês, diferente do meu colega, eu posso dizer que eu sou um leitor tardio. Por ter vindo de uma família bem humilde, a gente não tinha muito acesso. Estava conversando com a Fátima que não tinha biblioteca pública perto de casa. Inclusive, um dos sonhos meus é eu fazer uma biblioteca lá perto de casa. E com 18 anos que eu comecei a ler, mas que eu posso dizer assim que eu me tornei um leitor, lendo um livro chamado O Peregrino. É uma epopeia cristã, então eu fiquei fantasiado, assim, extasiado com a escrita. Eu tenho para mim que todo mundo é um leitor. Aí você só não encontrou o livro certo para você. Porque todos nós temos a nossa preferência. Existem livros de todas as ordens. Da mesma forma também muitos não têm acesso, porque faltam políticas públicas para chegar o livro na mão das crianças e jovens. E nas famílias também tem esse interesse. Se os pais não leem, dificilmente o filho vai ler. Mas o inverso acontece. Se os pais são leitores, compram livros, preparam desde a infância, com certeza você vai formar. Existe esse choque de gerações e tudo mais. Quando eu comecei a escrever, foi depois de ficar doente. Aí fiquei uma semana, já era professor, mas eu fiquei enfermo. Eu fiquei em casa. Aí eu conheci uma plataforma digital que você coloca o seu livro e as pessoas vão lendo e curtindo, capítulo por capítulo. E foi de lá que eu comecei a escrever. Existem histórias de muitos autores que começam escrevendo lá, os leitores gostam e depois eles vão para o livro físico. Então existe essa ponte. Não é que uma coisa substitui a outra. Ou a gente tem que ver, não é como concorrente, mas sim como um complemento, né? Exatamente, como complemento. O virtual está só no mundo tecnológico, mas quando você pega, você tem a sensação de ter um livro autografado, digamos assim, pelo autor, é uma coisa maravilhosa. Meus companheiros aqui já têm uma longa trajetória, mas eu tenho certeza que vocês ficam felizes quando vocês pegam um livro autografado. E isso é uma coisa maravilhosa. Olha, a minha fala vai ser realmente de ativista, não tem como, né? Porque a leitura, ela é um direito, né? A leitura é um direito humano. E a leitura, ela não é um luxo, ela é um direito. Se não tem acesso, como é que nós vamos formar leitores, né? Então, é imprescindível que haja políticas públicas para a leitura, que haja principalmente acesso, como meu colega falou agora, o Humberto, porque sem esse acesso, jamais nós vamos formar leitores. Eu fiz ultimamente um trabalho acadêmico sobre as dificuldades do acesso à leitura. E uma das dificuldades maiores é justamente, tem muitas cidades que ainda não têm uma biblioteca pública. Eu faço parte de uma biblioteca comunitária, onde nós levamos a bandeira da leitura como um direito. Nós democratizamos essa leitura e nós fazemos circular essa leitura. Porque como que pode incentivar a leitura se você não oferece o instrumento necessário para que haja essa leitura? E leitura, ela não perpassa só por decodificar símbolos, né? Como diz o nosso grande Paulo Freire. Você não vai só decodificar símbolo, você vai interpretar o que você lê. Porque a leitura, ela perpassa também pela interpretação e leitura de mundo, né? Conheci ultimamente uma grande antropóloga chamada Michelle Petit, que ela diz que virou agora uma panaceia, né? Uma cura para todos os males, a questão da leitura, da formação, da educação. Só que não existe uma cura de todos os males se você não levar realmente o prazer em ler, né? Você não pode trazer uma discussão sem dar esse acesso de uma forma prazerosa também. Como é que você vai começar a ler algo se você não sente, se você não é motivado, se você não tem esse acesso para você começar a gostar de ler? Eu lembro que o primeiro livro que eu li se chamava Fernão Capelo Gaivota. Alguém já leu, do Bar? Eu acho que muita gente aqui já leu, né? É um livro, para mim, hoje, né? A gente já leu outras coisas que já superou essa leitura. Mas, para mim, ele significou muito. Porque ele era um pássaro e ele tinha medo de voar.
E aí, os pais dele acabavam criando com ele uma certa até dificuldade, né, em relação até de como que você vai educar alguém que é pássaro e ele tem medo de voar. E a partir do momento que ele começou a levantar o voo dele, né, por isso que ele dizia, longe é um lugar que não existe, né? Então a leitura ele leva a gente para lugares, eu acho que nunca nos imaginamos estar. E o livro nos transporta para isso, né? Quando você lê, você percebe que você tem conhecimentos, né, de locais, de vida, de mundo. Então é preciso descobrir esse caminho, mas a gente precisa dar acesso para esse caminho. Porque não é fácil alguém gostar de ler, como você falou, sem ter esse incentivo da leitura. E as políticas públicas, ela precisa chegar para quem está lá na ponta. Livro é caro, gente. Livro não é barato. Um livro, eu lembro que eu fui professora quase a vida inteira, estou aposentada agora, mas eu fazia muito esforço para comprar um livro para cada filho meu. Com 9 anos, o meu filho leu todas as obras do Júlio Verne. A Volta ao Mundo em 80 Dias, o Raio Verde dele, Viagem todos praticamente. E as pessoas me perguntavam, o teu filho, ele tem uma leitura assim, ele fala de coisas assim, eu digo, mas porque ele lê muito. Mas não foi fácil fazer isso, porque com o salário que eu ganhava, comprar livro não era fácil. Então eu acho que precisa ter política pública para incentivar isso. E, concluindo com a Michelle Petit, ela diz que também a gente não tem que estar só com aquela panaceia de cura de todos os males, mas dizer que também não é só formar leitores, mas sobretudo formar gente. E também o Gadotti, ele diz, né, que a escrita ela tem que estar ligada com a leitura, para poder escrever suas histórias. Então, essa questão da leitura, eu como ativista cultural, eu sempre estou colocando que a tecnologia ela vem para nos ajudar, mas o livro físico, ele jamais ele vai perder, né, a magia, o cheiro, a importância, e você poder promover essa leitura, incentivar essa leitura e fazer circular essa leitura é fundamental para que a gente realmente incentive e forme esses leitores e forme gente, né? A gente vem de uma cultura que a Fátima ressaltou, da cultura do livro, desse toque do papel, né? Eu vou retomar o que ela falou da história do pássaro, lembrei agora, memória pode me trair, de uma trova do poeta mineiro Belmiro Braga, que eu aprendi quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade, que fala a história da metáfora do pássaro, né? Um livro aberto parece uma ave a voar. Quem lê, reza uma prece ao saber santo no altar. Isso me remeteu para uma outra frase que ficou na minha mente, porque eu passava todos os dias em frente ali ao quartel do 2º BIS, na Almirante Barroso, e a frase que está lá diz o seguinte, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Isso eu trago para a questão da promoção da leitura. A família é responsável 80% em fazer o surgimento de um leitor. A escola complementa, mas a escola não é obrigatoriamente o âmbito de formação do leitor. A família é obrigatoriamente. Então, um pai e uma mãe que estimulam ou deixam acessíveis quando podem, está falando de recursos financeiros também, ela fomenta esse leitor. Aconteceu comigo, aconteceu, embora tardiamente, com o Humberto, aconteceu com a Fátima, com vários outros que a gente conhece. Quando fala de que a juventude não lê muito, eu sempre tenho uma outra visão que é a seguinte. Hoje, vivemos no século XXI, a maior miríade de informações na história da humanidade. Temos acessibilidade a tudo quanto é informação em quaisquer cantos do mundo. Então, na verdade, nós lemos no sentido amplo, lemos e muito. Só não nos debruçamos sobre esse objeto aqui, que é o objeto livro. Falta, talvez, e muito mais acessibilidade, no sentido do ganho. Livro devia ser um produto integrado à cesta básica, cidadania, livre a cidadania, né? Promoção, bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias, pequenas bibliotecas, como Humberto sonha, eu também sonho em ter na frente da minha casa um espaço em que eu coloque 20 livros e eles desapareçam de lá. Eu torço para isso, né? Eu colocaria de novo no dia seguinte, porque em países mais evoluídos, eu conheço 2 para citar, vou colocar um principalmente que eu convivi mais, o Canadá, acontece dessa forma a promoção da leitura. Fátima, indica 3 livros aí que tu achas interessante para quem quer ser uma mulher ativista como você.
Olha, um dos livros que para mim revolucionou a minha vida foi A Mãe, do Gorky. Era um rapaz jovem muito agressivo, que inclusive ele chegava a agredir a própria mãe, e que de repente ele começa a mudar o comportamento dele. Aí a mãe começa a estranhar, porque na casa dela já começa a chegar grandes intelectuais, grandes pensadores, e ela não entende porque o filho dela mudou tanto de tipo de companhia, de comportamento. Por que eu nomeei a mãe? Porque, na verdade, ela diz o quanto que o filho dela mudou porque começou a ter o conhecimento. E o conhecimento se dá principalmente através da leitura. Então, é um livro revolucionário. É um livro que eu acho que fez com que transformasse toda uma realidade. O outro que eu gosto muito, que eu acho que é um livro também muito importante, interessante, e, sobretudo, para quem gosta de filosofia, né, é O Mundo de Sofia. Porque hoje a juventude, ela precisa começar por algo leve. Isso aí já estou indicando para a juventude. Né? É um livro que perpassa por uma questão de você ter um olhar para determinada coisa sem fazer juízo de valor. Porque quando a Sofia começava a receber as cartas, para quem já leu, Já né? não conta o... Não, é só um pedacinho, é um spoiler não. É só um spoilerzinho. Leiam, porque vale a pena, O Mundo de Sofia, tá bom? E o outro, para mim, que também revolucionou muito a minha vida, e aí eu não vou... como é que eu posso falar? Vocês vão até dizer, nossa, ela leu esse livro, poxa... Mas por incrível que pareça, é o livro de cabeceira de hoje a gente dizer assim, nossa, ela vai ter coragem de dizer isso, que ela leu esse livro. Mas eu li, gente, para mim serviu muito, viu? Foi o Pequeno Príncipe. Por quê? Porque o Pequeno Príncipe, ele trabalhava muito a questão da dialética e da filosofia. Porque quando ele dizia assim mesmo, que tu te torna eternamente responsável por aquilo que tu cativas, olha a responsabilidade que tu tem como ser humano, de que algo que tu conseguiu cativar, tu precisa ser responsável para que aquilo realmente siga um histórico, eu diria que eu já traria para a transformação social. E quando também ele diz que se você disser que vem às 4, já estarei te esperando desde as 3, é o compromisso que você tem com alguém na questão de que você sabe que alguém vai chegar e que você tem que estar lá, sabe? Olha, um livro que você pode até dizer que é um infanto-juvenil, é uma coisa, sabe, alienante, não sei o quê. Mas é um livro que, para mim, pelo menos no meu momento de jovem, de adolescente, me trouxe até hoje, assim, histórias assim, fantásticas para a minha própria vida, né? O próprio fato do Pequeno Príncipe viver numa redoma ali, né? Dentro de um planeta lá, né? Entendeu? Então, eu acho assim, interessante. Agora, claro, gente, depende muito da leitura e da interpretação que você faz da leitura. Alfredo, 3 indicações de leitura. Olha, é difícil quem é leitor desde criança chegar aos 62 anos e indicar só 3. Eu vou me ater a 3 livros no âmbito regional que eu digo que eles me transformaram, me reconduziram, aí me direcionaram para a literatura. Quando eu fui fazer o vestibular, nos anos 80, havia a história das leituras obrigatórias. Então, me deparei primeiro com Benedito Monteiro. Aos 26 anos de idade, nunca tinha ouvido falar de nenhum autor regional. Li Benedito Monteiro, Carro dos Milagres. Recomendo esse livro, até hoje é um livro atemporal, como o Humberto falou. Depois, também no vestibular, Dalcídio Jurandir. Quem é Dalcídio Jurandir? A única referência que tinha era que alguém falava, olha, é um escritor comunista aí que já morreu e tal. Aí li o Chove nos Campos de Cachoeira. Na verdade, a leitura do vestibular era uma outra, acho que era Ponte do Galo, mas li o Chove nos Campos de Cachoeira. Mudou a minha ideia de poética e de literatura. E, por fim, na poesia, quando eu, ao me fronhar na literatura, fui conhecer também uma outra leitura de vestibular, por isso que eu acho importantíssimo que se retomasse as leituras dos contemporâneos regionais nos exames vestibulares, que foi João de Jesus Paz Loureiro. Aí era uma trilogia dele, Porantim, Deslendário, e assim eu fui conseguindo descobrir que havia na região uma fala e uma dicção poética que era igual à minha. Como eu falava, o ego, as expressões regionais, a literatura já tinha absorvido antes. E eu descobri, então eu posso fazer isso também.
São as 3 leituras que eu recomendo. Humberto, suas 3 indicações de leitura. Bem, como cristão, meu livro, digamos assim, de cabeceira também é a Bíblia Sagrada. Independente da sua religião, eu tenho certeza que a literatura ela perpassa por todas as religiões e ecoa os nossos corações, ecoa na música que a gente conhece, né? Renato Russo disse, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse nada, amor não seria como nada. Isso ele tirou da Bíblia Sagrada. Esse é o primeiro. Segundo, como eu falei para vocês, que foi o livro que me fez fisgar na literatura, que é O Peregrino. E muito da minha escrita infanto-juvenil perpassa também dessa descrição dos elementos fantásticos. Eu gosto muito porque uma pessoa humilde, a única chance que você tem para você viajar e ter momentos assim fantásticos é pela literatura. Então você tem que fazer também, eu gosto muito desse fantástico. E o terceiro, também nesse mesmo sentido, é O Senhor dos Anéis. Que fala muito ao meu coração, fala uma história de amizade, de superação, dos pequenos que conseguem fazer grandes coisas, né? E quem somos todos nós assim, senão esses pequenas engrenagens, mas que podem fazer a diferença no final das coisas. Então a Bíblia, O Peregrino e O Senhor dos Anéis, os livros em gerais, eles fazem parte e me influenciam muito na minha literatura e também no quem eu sou hoje. Gente, estamos finalizando o nosso programa. Eu queria pedir para cada um pegar os seus livros, suas obras literárias aqui para a gente poder divulgar as redes sociais de vocês. Alfredo, sua rede social. Quem quiser me seguir pode me encontrar no Instagram, escritor Alfredo Garcia, e no Facebook, Alfredo Guimarães Garcia. Humberto. Você pode me encontrar através da @Humberto_Bahia, tanto no Facebook como no Instagram e nas demais redes sociais também. Se procurar no Google Humberto Bahia, aparece 2 pessoas, meu pai e eu, que ele tem o mesmo nome. Então você pode procurar que você vai ver muito do nosso trabalho lá. Fátima. Vocês podem me encontrar no Facebook e no Instagram, Fátima Afonso, e na página do Centro Cultural Rosa Luxemburgo e na página da Biblioteca Comunitária Rosa Luxemburgo. Gente, muito obrigada, né, por esse programa de estreia do Papo Café e Arte, falando sobre a literatura, a importância da leitura. E a gente aguarda vocês, se inscrevam no nosso canal, mandem sugestões de tema que a gente possa bater um papo descontraído, falando de cultura com quem faz cultura dentro do nosso Pará. Um beijo e até mais!